Abra no Salmo, Elano, abre um pouquinho esse microfone. Salmo 147, versículo 3. Abra aí na sua Bíblia, no seu celular, no seu iPad, no seu tablet, seja o que for, né? Abra no Salmo 147, Salmos, versículo de número 3. Glória a Deus, aleluia. Vai ser essa palavra, vai ser a base, vai ser esse versículo. Nós hoje vamos falar sobre a cura das feridas da alma. O ser humano tem essas feridas que é uma luta, mesmo crente, mesmo nascido de novo, mas as feridas acompanham. Porque as feridas da alma, ela traz um contexto histórico. Vem desde quando a gente é criança, passa por aquelas lutas, depois vem a pré-adolescência, depois vem a adolescência complicadíssima, aí vem a juventude, que é outra complicação, aí depois pega a fase adulta, cheia de compromisso, trabalho aí, casa, aí que o negócio pega mesmo, outra complicação, aí chega a velhice e mais complicação e dor, né? Então toda a fase da vida da gente não é fácil. O homem caiu, pecou e as consequências são, a gente sente na pele, como diz o ditado. Então, nós vamos ler, diz assim, Salmo 147, versículo de número 3. Eu queria que a Lídia verificasse se está saindo um áudio num celular qualquer aí, no Instagram da igreja. Quem está aí, bota no seu Instagram para ver se está saindo um áudio direitinho, no nosso Instagram da igreja, por favor, rapidamente, antes que eu comece a pregação não esteja saindo nada, né? Aí fica triste o negócio. Está saindo? Graças a Deus, obrigado. Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Diga amém. Quem é que sara os quebrantados de coração? Quem é? E quem é que liga as nossas feridas? É o Senhor. É Jesus de Nazaré. Dê uma salva de palmas para ele. Glória a Deus, aleluia. Queridos, existe a dor que ninguém vê. A Bíblia revela algo profundo sobre o ser humano. O ser humano não sente apenas a dor física, que é muito ruim também. Ele também sente a dor da alma, que é pior ainda. A dor da alma, irmão, você pode estar em qualquer lugar, num parque de diversões, no cinema, numa viagem com a família turística, seja o que for, mas se há dor na alma, em canto nenhum você vai se sentir bem, porque é aquela coisa apertando no peito, aquela coisa entristecendo, aquela coisa que abate. Aonde você for, seja onde você estiver, num ciclo de amigos, mas aquela coisa ruim, aquela tristeza. Você está numa festa, muitos amigos, aí quando você chega em casa, a dor vem e aperta, e dói, e seu travesseiro sabe o quanto ele é molhado com suas lágrimas. Esse é um fato, isso é um fato, uma realidade. A gente ri para as pessoas, mas chora por dentro. Isso é um fato. Existem feridas que aparecem no corpo, manchas, né? Feridas abertas, que cicatrizam, mas ficam as marcas também. Mas existem feridas que ficam escondidas dentro do coração, essa é a pior. As de fora a gente passa uma pomada, vai para a medicina, é muito rica, muito poderosa, tem muitos medicamentos que dão um jeito, que tapeia, não é? Mas a do coração só tem um que sara os quebrantados de coração e que liga, e que sara, e que cura as feridas, que é Jesus de Nazaré. Só ele o homem pode procurar no que for, no que quiser, onde buscar, que não encontra. Esse alívio só se encontra com Jesus de Nazaré. Nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós temos Jesus de Nazaré. Nós somos pessoas que estamos com um salto além, um passo além da humanidade. Por quê? Porque a humanidade não tem Jesus e sofre, e se suicida, e se entristece, e fica sem sentido na vida. Nós não, nós sofremos, mas nós temos sentido na vida, que é Jesus.
Nós sofremos, mas nós temos um caminho a seguir. Nós sofremos, mas temos uma verdade que seguimos. Nós sofremos, mas temos vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele é a fonte de água viva. Depois que bebe dessa água, não tem mais sede. Essa sede que as pessoas buscam em vários lugares, né? Busca sede no dinheiro, busca saciar sede no dinheiro, busca saciar sede nos prazeres, busca saciar sede nos vícios, busca saciar sede de um monte de coisa e continua com sede. Continua morrendo de sede, secos, áridos por dentro, deserto por dentro. Mas quando a gente encontra Jesus, Jesus é o fim de toda busca humana. Quando a gente chega em Jesus, a gente para, não precisa procurar mais nada. Ele é a fonte de água viva. Quem bebe dessa água que é Jesus, jamais terá sede existencial, emocional, seja o que for. Ele preenche, porque Ele é aquele que sara os quebrantados de coração e cura e sara as suas feridas. É Jesus de Nazaré. Então muitas pessoas vivem assim. Por fora parecem bem, trabalham, conversam, sorriem, vêm à igreja, mas dentro da alma existe inquietação, insegurança, medo de perder pessoas, sensação de não ser suficiente, sensação de não ser valorizado. Meu amigo, é desse jeito que é o perfil de um ser humano, de um ser normal. Então, eu quero fazer algumas perguntas que vai revelar algumas feridas. Quantos aqui já se sentiram ignorados por alguém importante para você? Não respondam, só para dentro de si. Quantos já ficaram esperando uma resposta que nunca chegou? Quantos já sentiram aquele aperto no peito quando alguém se distancia de você? Quantos já ficaram revivendo conversas, tentando entender o que aconteceu, que as coisas mudaram desse jeito? Algumas das maiores dores da vida não vêm de acidentes. Elas nascem dentro dos relacionamentos. As dores do relacionamento é que dói mais. Aquela pessoa que você admirava tanto, gostava tanto, de repente não é mais. De repente aquela pessoa se distancia, aquela pessoa se fecha para você. Aí você sente. Quem é jovem aqui, eu acho que sente muito isso, né? Nos relacionamentos cortados. Quem é casado, que se separou, também sente. Todo mundo sente de alguma maneira. Uma amizade. Uma pessoa muito querida da família, de repente não é mais assim com você. Se distanciou de você. Não tem mais conversa com você. Você sente ou não sente? Às vezes é uma perda. Seu pai morreu, sua mãe morreu, seu parente morreu, sua avó morreu, seu avô morreu. Não tem mais contato. Cadê a pessoa? Cadê aquela pessoa que você dizia: oi, benção, oi pai, oi mãe, oi vovó, oi vovô? Acabou. Não tem volta. Parou, zerou. Isso é um choque que nós não estamos acostumados, que nós nem queremos. Já pensou você perder uma criança de 5, 6, 7 anos de idade? Ou então sua filha, seu filho que está sendo adolescente, vendo a vida, estudando, com aquele fogo todo, de repente morre. De repente você o perde para as drogas. De repente você o perde para a prostituição. É difícil, não é, queridos? Então essas perdas, elas matam a gente por dentro. São dores da alma que nós estamos falando hoje à noite. Então, uma situação simples. Você manda uma mensagem, a pessoa visualiza, mas não responde. E dentro de você começa um processo. Falar nisso, eu queria abrir um espaço. Irmãos, o criminoso, ele é um cara estranho. Eu escapei de um golpe essa semana, mas eu desconfiei. E fiz pesquisas, né? E tudo suspeitava que era golpe. Aí quando foi no dia, eu disse: não vou querer não, produto não. Irmão, se não fosse pastor, dá vontade de pegar um cabo desse, meter a sua. Mas ninguém encontra ele, né? Que o criminoso, o golpista, né? Ele não se manifesta,
né? Tem ladrão que é mais respeitoso, porque ele primeiro está roubando na sua cara, você está vendo a cara dele. Eu estou roubando você, ok? Sim, senhor. Aí entrega o dinheiro que é dele, não é nosso, é dele. Pronto. Mas o que está por detrás de fake, né? Que inventa um nome diferente e tudo. Eu disse, não, me desculpe, me perdoe, mas eu não vou poder adquirir. Pastor safado. Desse jeito. Como é que não tem palavra, não é homem não? Olha, ficou furioso. No outro dia eu fiquei sabendo que todo aquele grupo que estava naquele lugar, no WhatsApp, e que pagaram, não receberam o produto. Amém? Aí lá no TikTok ele ainda manda num outro fake. Pastor safado, eu peguei e bloqueei de novo. Aí tem gente que é assim, né? É ladrão, é um criminoso, ainda tem raiva porque você não caiu no golpe dele. Vai entender, irmão, a humanidade, como a mente é muito esquisita, né? Pelo amor de Deus. Então, dentro de você começa um processo. Será que falei algo de errado, que essa pessoa não fala mais direito comigo, se afastou? Aí fica bloqueado. Ó. Será que estou incomodando? Porque houve? Será que não gosta mais de mim? Foi que eu fiz? Talvez quem fez isso nem percebeu, mas ficou com esses parafusos. Mas dentro da sua alma começou uma tempestade emocional. Quer ver alguém que você gosta, mude com você. Principalmente quem é casado, né? Por isso a Bíblia é muito sábia. Diga glória a Deus vocês. Sabe o que a Bíblia diz? Que o homem e a mulher casado não pode dormir brigado com o seu cônjuge. Pedro disse isso ao apóstolo Pedro. Por quê? Porque Deus vai impedir as suas orações. Esse negócio não funciona. Eu vou maltratar, né? Vai aprender. Essas besteirinhas, esses joguinhos aí, bobo, isso não pertence aos servos de Deus. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos ver os sintomas de uma alma ferida. Quando a alma vive assim por muito tempo, aparecem sinais. Aparecem. Sintomas emocionais, ansiedade. Tem pessoas que vai parar em um hospital. Teve uma pessoa que eu conversei, eu disse, isso é porque você está sentindo a separação dessa amizade. Aí você está ainda não se desligou. Porque é o seguinte, irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que é assim, a maioria são assim. Tem gente que se prende ao que passou. É ou não é verdade? É verdade? É ou não é? Eu estava sozinho aqui hoje à noite. E os anjos, né? Que os anjos não respondem para a gente, eles ficam tudo ouvindo, mas não respondem, né? Então veja bem, anjos, é ou não é verdade, anjos? Pronto. Aqui, ó, esse negócio não deu certo. Aí eu deixei para lá e vim para cá. Mas tem gente que fica só olhando para lá. Vocês entenderam agora? Aí vive do passado. Não esquece. Ah, pastor, ainda estou chateado com o senhor por aquilo que o senhor falou. E eu disse, já faz um ano, vai ter durar quanto? A eternidade? Lá no céu vamos se olhar e você falando do passado ainda? Anda! Caminha! Vai para frente, passou! Acabou! Já pensou se o pastor vivesse de passado, ele nem subia mais num púlpito, porque todo dia tem coisa para cima dele. E ele vai deixando para trás. Porque eis que são novas todas as coisas em Jesus de Nazaré. A gente não pode guardar lixo dentro de nós. Sabe? Memórias amargas, memórias ruins, aquelas coisas que ali, sabe? Vivendo, porque tem gente que ama vitimizar. Ama autocomiseração. Coitadinho de mim, pobrezinho de mim, sou tão sofrido, ninguém me entende, ninguém me compreende. Para dessa desgraça de vida. Você nasceu de novo ou não nasceu? São novas todas as coisas. Retém o que é bem, Paulo que disse, na tua cabeça só coisa boa. E Jesus diz, ama o próximo como a ti mesmo. Se fizer o mal, faça o bem. Olha aí como Jesus fica mudando a mente da gente, sempre. A psicologia, psicanálise, seja o que for, tem que bater palma para Jesus. O Augusto, amém? Vamos bater palma também? Glória a Deus. Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras, psicólogo, todo sei lá o que ele é tanto, é muita coisa. Os livros mais vendidos. Ele era ateu e ele foi fazer uma pesquisa sobre Jesus.
se converteu, irmão. Jesus é o maior facinho que existe no planeta. Ele ficou encantado com Jesus. Perfeição. Tudo que ele fazia, perfeição. Tudo que ele ensinava, perfeição. Você está no melhor caminho, Jesus de Nazaré. Melhor coisa que você tem é um líder como Jesus. É palavras de Jesus que são palavras de vida eterna. Pedro disse a Jesus: para onde eu vou, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Não tem um lugar melhor do que estar ao teu lado, debaixo da tua autoridade. Amém, igreja? Glória a Deus. A pessoa começa com insegurança, ansiedade, medo de perder pessoas, pensamentos repetitivos, ruminação, chamamos de ruminação. Fica só com aquela coisa. Eu conheço muita gente assim. Tem casal, irmão, que briga há 10 anos atrás brigou. Quando hoje vem uma briga, lembra dos 10 anos atrás, irmãos. Pega no bolso e diz: você lembra o que você fez comigo? Você lembra aquilo que você fez? Irmão, isso é uma desgraça. Isso não é viver. A briga que você teve com o seu cônjuge, que dia é hoje? Sábado, né? Na terça-feira, na quinta-feira não se fala mais, porque há um novo dia, porque as misericórdias do Senhor se renovaram naquela manhã. Há um novo tempo. Basta cada dia o seu mal. Amém? O maná desce uma vez no dia, se alimenta, aí vamos esperar o outro que vem no outro dia. Diga amém. A pessoa começa a analisar cada palavra, cada gesto, cada silêncio. Isso cansa, irmão. Isso cansa a mente. Isso cansa o coração, adoece o coração. Isso cansa, pior, a alma. Por isso que tem muita gente doente, precisando de terapia, precisando de cuidados, precisando de oração, precisando de mudar, porque está doente e não tem que aguente conviver com gente doente da mente. É difícil demais. É muito difícil conviver com pessoas difíceis, tóxicas, narcisistas, tudo de ista que não presta. É muito difícil. Tem um vídeo meu que eu gravei no Instagram que fala do narcisista. Escute lá para você ver que coisa ruim, e é cheio de gente assim. Quinto, imagina um soldado em um campo de batalha. Ele não sabe quando o próximo ataque vai acontecer, então ele vive em alerta, sempre esperando o perigo. Assim vivem muitas pessoas emocionalmente feridas, em alerta, sempre esperando ser abandonado, ser machucado, ser isso aqui, ser isso aqui. Irmão, isso não é vida. Deixa eu te dizer de novo, tem muita gente assim, irmãos. Pior, dentro de igreja, nascidos de novo, cheio de mágoa, cheio de melindrice. Irmão, a pior coisa também que existe, tem tanta coisa que é pior, né, que eu não sei nem como dizer mais. Mas uma das coisas, agora eu sei, uma das coisas piores que existe, principalmente no crente, sabe o que é? Aquele que eu já falei um pouco agora, vitimizador, melindroso. Sei o que, tudo sente, irmão. É muito difícil. Eu não gosto, de antemão digo a vocês, eu não gosto, eu convivo porque é o jeito, é minha missão, ossos do ofício, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas assim. Na minha equipe de trabalho de frente, não gosto. Mas às vezes sou forçado, mas eu não gosto, me faz mal. Sabe, você não pode dizer nada que já sei. Aí alimenta aquilo. Aí não tem maturidade, a palavra certa é isso. Imaturidade espiritual e existencial. Não amadureceu na vida, é uma criança bobinha. Às vezes tem criança que é melhor do que certos adultos. Às vezes a gente dá uma bronca na neta, com a coisa mais linda olhando para mim pregando. Na neta da gente dá uma bronca, mas depois vem e abraça e beija. O adulto criança barra criança, não, se fecha, desconsidera, desloca, cancela. Já ouviram essa palavra, cancelar, né? Cancela. Vai me pagar em nome de Jesus. Crente religioso, uma das piores pragas do mundo é o crente religioso. É uma desgraça.
os religiosos crentes da época mataram Jesus de Nazaré. E até hoje a raça continua. O maior desafio de um pastor não é quem está lá fora. Ao contrário, ele está andando na rua: reverendo, bom dia, pastor, sei o que, né? O maior respeito. Está na fila, tem gente que já me deu a fila. Não, pode ficar. Não, pastor, venha para cá. Autoridade, sacerdote. Porque na igreja dele católica ele respeita o padre e a freira. Eu sabia que se tiver uma freira num lugar e tiver na fila, eu saio do lugar e dou para ela respeito. Ela está servindo a Deus da maneira dela, mas está servindo. Ou um monge, seja o que for. Mas o crente da igreja é acabando, maltratando o pastor, falando dele pelas costas, jogando coisas, sabe? Fazendo confusão, contenda. O crente da igreja. Por isso que a gente tem que trabalhar mais sobre a alma, sabe, irmão? Tem muita gente doente que atrapalha a sua espiritualidade. Quem está entendendo, diga amém. Imagina uma criança esperando na estação do trem. Ela olha para a porta esperando alguém. Talvez o pai, né? Talvez a mãe. O tempo está passando, mas ninguém chega. Muitas pessoas cresceram assim emocionalmente. Por fora são adultos, mas dentro ainda existe uma criança esperando amor, esperando atenção, esperando paparicado, esperando, sabe? Está entendendo como é? Como é difícil? É ou não é, irmão? É difícil se relacionar assim com pessoas? Se for, diga sim. Então, a pessoa como a aprovação, a atenção, tem que receber atenção direto, a presença de alguém. Pessoas que têm dependência emocional, tudo que acontece para vocês. Hoje existem atitudes comuns que as pessoas dizem assim: vou dar um gelo naquela pessoa. Já ouviu isso? Hein? Você já ouviu alguém dizer assim: vou ignorar um pouco aquela pessoa? Vou demorar a responder no WhatsApp. Aí tem no YouTube cheio de ensinamentos dizendo assim: dê silêncio. Quem já viu isso? Eu já vi muito. O silêncio é poderoso. Só para mastigar, maltratar a pessoa. Enche de orgulho a pessoa. Vai me pagar. Eu não falo mais com aquela. Eu vou fazer de coisa que nem existe. Oi, bom dia. E passa direto. Todo cheio de si. Cheio de Satanás dentro de si. Cheio da síndrome luciferiana. Se achando que nem é pó. Quando morrer vai ficar podre, os bichos vão comer os ossos lá, os pedaços de ossos espalhados para tudo que é lado. A terra vai comer, não é nada, mas não sei onde um tirou que é alguma coisa. Tem gente que se acha superior aos outros. Vou te maltratar, eu vou ficar em silêncio, tu vai querer minha atenção, eu não te dou mais. Aí Jesus: parabéns, crente sem futuro. Crente não, porque crente até o diabo é, né? Quem faz isso muitas vezes não imagina a dor que pode causar naquele ser humano, no teu próximo. A rejeição que você está dando àquela pessoa. Tudo está sendo a origem da rejeição de alguém. A angústia de alguém. A dor de alguém. Quem é o autor e fundador e consumador? Você. Crente. Juliana lá, mascatabajacatais, poderoso, ora 10, 15 vezes, jejua sei quantas, vai para a igreja sempre, dizima alto, bem, mas não sabe tratar o próximo. Por quê? Porque primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e não sobra nada para ninguém. Basta ferir o meu pé, basta pisar na bola, mas eu sou crente, salvo e lavado por Jesus. Você é um doente, você é um verme, você é um pecador, você é um desqualificado aos olhos do Senhor. Jesus não gerou você para ser um síndrome luciferiana. Jesus gerou você para ser uma nova criatura. É isso que Jesus fez. Jesus ensinou o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse tipo de amor que você tem por você, você mesmo rejeita você, então você é doido. Vá para o psiquiatra, urgente. O amor cristão não manipula as emoções de ninguém. Não é manipulador.
O amor cristão não é narcisista. Crente narcisista, cheios de crente narcisista. O amor cristão protege os corações. O crente, ele é guardador, pacificador, ele é restaurador, ele é tudo de bom, é o crente. Veja, imagina um copo com fundo quebrado. Você coloca água, mas ele nunca enche. Assim vivem muitas pessoas, tentando preencher o coração com relacionamento, atenção, aprovação, mas o problema não é a água. O problema é o fundo ferido. Ele restaura o fundo do copo. Veja a questão da Lia na Bíblia. Vivia dentro de um relacionamento onde não se sentia amada. Veja, Agar foi rejeitada e expulsa. E outra, por uma crente. Você não sabe o que é que Sara fez com essa Agar. A Sara proporcionou tudo que não prestava e depois fica querendo ser a bichona. Chegou para Abraão: ei, pega ela lá, vai, para ver se nasce um menino. Deus não faz nada mesmo, vai lá. Aí Abraão cai no H de Sara. Que é H, né? E se lascou todo mundo. Depois ela, quando o menino cresce, né, ela vai querer atacar H. Olha, foi tu, doida, que fez isso. Foi você que proporcionou o erro e depois quer dar uma de quê? De santa? Tá vendo como tem crente louco, irmão? Maluco. Por isso que tem pastor que fica doido, estressado, se suicida, porque é o crente que mata. O diabo não precisa fazer nada. Ele já tem seus mensageiros dentro da igreja para acabar com o pastor. Tudo doente, tem que procurar um psicólogo, psicanalista, tem até doença, que eu esqueci o nome aqui, que é do pastor, fica tão tenso, arrasado, que ele precisa de tratamento. Eu conheço pastores famosos que fazem tratamento psiquiátrico, psicanalista, tudo. Toma remédio. Que ele fica nervoso dentro de casa e tudo. Por quê? Porque tira a paciência o crente com o pastor. Ele acaba com o pastor, ele tira a paciência com tudo aquilo que no início da pregação você ouviu falar. Todas aquelas características, aquilo acaba com a gente. Acaba com você também. Na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver inserido. Então, José foi traído pelos irmãos, mas Deus restaurou a história de José. A dor pode marcar capítulos da sua vida, mas ela não define o final da sua história. Ela pode causar dores, maltratar períodos da sua vida, mas ela não vai definir sua história. Sabe por quê? Porque a sua história é escrita pelo dedo de Deus. Glória a Deus também. Queridos, imagina um homem caminhando com uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa algo, uma rejeição, um abandono, uma traição, uma palavra que machucou. Com o tempo ele começa a andar curvado. É isso que na vida, com os relacionamentos, com a vida que a gente fica. Tem hora que a gente está curvadinho. Que é tanta traição, tanta coisa que acontece, irmão, para descurvar. Com o tempo ele começa a andar curvado. Alguém pergunta: por que você continua carregando isso? Ele responde: porque eu me acostumei. Tem gente que, é o que eu falei, alimenta essas coisas, aí se curva, fica doente. Se curvou diante dessas coisas. A gente tem que reagir, irmãos. Reagir, ser valente. Tem que ser como Deus olhou para Gideão. Gideão não sou nada, é sim, valente, homem valente, levanta, dá uma corda. O cara não era nada mesmo, não. Mas Deus deu uma corda, eu me sinto todo dia recebendo corda de Deus. É demais, cara. Vai lá, vai. Passa por cima disso. Você não se lembra mais do que aquela pessoa disse. Não, vai para frente, rapaz. Tu tá olhando para mim ou o diabo atrás? Olha para frente. Ah, que ninguém me motiva. Ah, que desmotiva. E tu tá movido por quê? Por Deus ou pela validação dos outros? Você não sabe quem é em Deus, não? Deus já te validou. Deus já tem um monte de afirmações excelentes para você. Para que tu fica escutando, olha, o demôniozinho de trás do teu cérebro? Aquela ruminação. Não, sei o que. Para com esse negócio de mimimi. Não foi politicamente correto o que fizeram comigo. Que é isso, rapaz? Isso amadurece. O povo é assim mesmo, ser humano é assim mesmo. Então, quem fica assim é que
piora para a sua vida. Eu não vou entrar nesse sistema. Meu sistema se chama Jesus de Nazaré. Palavra que edifica, palavra que amadurece, palavra que levanta. Pode fazer o que for comigo. Como trator, passa por cima, vai para frente. Vai deixando as coisas para trás. Eis que são novas todas as coisas. Glória a Deus. Queridos, curve sua cabeça, feche seus olhos. Por favor. Curve sua cabeça agora. Queria chamar o sábio, por favor. Para solar aqui. Preste bem atenção, amados. Glória a Deus. Talvez enquanto essa palavra era ministrada, Deus trouxe lembrança à sua mente. Curve sua cabeça, feche seus olhos, para você prestar atenção no que eu vou falar. Talvez enquanto a gente estava pregando aqui, Deus trouxe lembrança à sua mente. Que com certeza já aconteceu alguma dessas coisas com você, ou acontece. Lembranças de momentos em que você se sentiu ignorado, rejeitado, abandonado, desprezado, cancelado. Talvez você passou anos tentando ser suficiente para alguém, mas hoje Deus quer falar algo no seu coração. Você não está quebrado, você foi ferido, e aquilo que foi ferido pode ser restaurado. Se essa palavra falou com você, hoje pode ser o começo da cura da sua alma. Talvez o seu coração queria dizer algo assim: Senhor, eu tentei ser forte, mas algumas coisas ainda doem dentro de mim. Algumas palavras ainda machucam. Algumas lembranças ainda ferem, Senhor. Eu não quero mais carregar isso sozinho, não. Hoje eu coloco nas tuas mãos as minhas dores, as minhas angústias, as minhas aflições, as minhas feridas. Senhor, hoje eu quero entregar a minha história. Aí Jesus olha para você e diz: eu vi quando você chorou, eu vi quando você tentou ser forte, eu vi as noites em que sua mente não descansou, mas eu nunca abandonei você. Eu conheço cada ferida da sua alma, e hoje eu estou curando você. E a gente ora: Senhor, toca agora em cada coração, Senhor. Cura aquilo que ninguém conseguiu curar. Restaura aquilo que parecia impossível restaurar. Remove o peso que essas pessoas carregam por anos e anos e anos. Que agora a mente encontra descanso, Senhor. Que agora o coração encontre paz, a tua paz que excede todo entendimento. Que agora a alma comece a respirar novamente. No teu nome, Jesus. Queridos, talvez algumas feridas levaram anos para se formar, mas hoje Deus começou um processo de cura dentro de você. A sua dor não é o final da sua história. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos da sua vida. E os capítulos que Deus escreve sempre terminam em restauração, ressignificação. Deixe a paz de Deus visitar o seu coração nessa noite. Você não está sozinho, nunca vai estar. Deus está cuidando de você. E aquilo que Deus começa, Ele também termina. Em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas, Jesus. Fique em pé agora que nós vamos concluir com uma adoração. Para você adorar a Deus, concluir esse culto adorando o Senhor. Começou adorando e vai fechar adorando o Senhor. Logo após a gente vai ter esse período, né, que nós queremos arrecadar para o teto. Todos vocês já sabem. E nós temos umas cantinas ali maravilhosas, tá bom? Eu acho que hoje nem a injeção que eu estou tomando vai barrar, porque estou sentindo o cheiro de Deus aqui pertinho, maravilhoso, vindo lá da ponta, né? Aleluia, glória a Jesus. Vamos adorar, amém?
Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e manda eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada desceu. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e manda eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Meus irmãos, nós vamos encerrar o primeiro momento. Nós dividimos hoje em 2 momentos. Esse é o primeiro. Vamos estar aqui orando, trazendo as bênçãos. E depois nós estamos ali, né, com as delícias que os irmãos trouxeram. E eu gosto dos irmãos porque os irmãos são pessoas de fé. Mas domingo eu disse, meu Deus, tem mais pratinho do que gente. E os irmãos levaram 2. Aí, irmão, deu certo. Ô, glória! Eu fiquei esperando, eu digo, não, sobrar eu levo. Quando eu cheguei, se eu não chego, não tem nem o meu. E assim, irmãos, ali eu estou vendo muito, mas eu tenho certeza que os irmãos vieram com a barriga vazia e os bolsos cheios. Certo? Nós temos ali, tem delícias, salgados, mousse, é muita coisa. Irmão, chega lá, chega lá e volta. Não passa aquela porta não, tá, irmão? Tá? Os irmãos estão organizando ali. Os irmãos vão ficar louvando aqui. Se não for louvar, a gente bota um playbackzinho aqui, uma música ficar rodando, tá? Aí é o nosso momento aqui até 9. Foi até quanto? Eu esqueci. 9h40. 9, até aí, irmão. 9h40. Certo? E a meteorologia diz que não vai chover até 9h40. Ô, glória! Oh, aleluia! Eita, Deus! Amém, irmão? Levanta sua mão, vamos trazer a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada lar aqui presente. E quem crê diz amém. Vamos comer, irmão. Glória a Deus.